Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, queridos amigos, queridos irmãos do grupo de Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Atendendo aqui a solicitação de nosso querido irmão Sérgio, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 16, Capítulo 16 do Evangelho diz que não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós temos que escolher. E o item que foi solicitado, o item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Nós temos escutado muito recentemente a palavra ressignificar, que significa refazer, reconstruir, recomeçar, renovar, reaprender, partir do zero, tendo as nossas experiências como o nosso fortalecimento para dar continuidade à nossa vida material. O que acontece com essa prova da riqueza? O Evangelho vem nos falar que essa prova da riqueza é uma prova que nos é dada para testar a nossa humildade, a nossa fraternidade e, ao mesmo tempo, excitar em nós esses defeitos que nós trazemos já milenar, porque eu acredito que aquele que recebe a prova da riqueza já fracassou, nessa prova e tem a chance de fazer diferente. E a prova da miséria também, porque vai trazer para nós o sentimento de abandono, que Deus nos abandonou, que nosso Pai nos abandonou. Então, o que a palavra ressignificar tem a ver com isso? Muitas vezes nós herdamos a riqueza e nós já acostumamos com ela. A gente acha que quando é rico financeiramente falando, a gente compra tudo, inclusive as pessoas. E quando a gente desencarna, nós colocamos a culpa na riqueza pelo nosso fracasso. E aí nós temos aquela situação de avaliar duas coisas. A nossa mente, ela tem a consciência, essa consciência que nos alerta, que nos faz refletir, inclusive aonde está escrito a lei de Deus é na nossa consciência. Mas nós temos a mente coletiva que domina, essa mente coletiva que nos influencia, que nos leva, por exemplo, ao fracasso. E muitas vezes nós, vamos dizer assim, nós temos uma vida inteira numa situação mediana, numa situação equilibrada, e quando nos últimos anos da vida a gente fica rico, ou ganha mais dinheiro um pouco, a gente perde todo o nosso trabalho, a nossa conquista de uma vida material, de um período no plano terreno. Então, a prova da riqueza, ela é uma prova que vem para nos testar, mas também vem para abençoar. Se nós tivermos a utilidade da riqueza, a utilidade central, que significa compartilhar todos os bens que nós conquistamos pelo trabalho, é justo que a gente usufrua os bens no plano físico, na aquisição de bens materiais. Mas a riqueza não nos faculta a aquisição de bens espirituais, de bens morais. Mas se nós utilizarmos a riqueza de modo correto, de modo caridoso, de modo fraterno, nós poderemos ajudar muitas pessoas que estão à nossa volta, exercendo o nosso papel. Vamos lembrar lá de Zaqueu, que subiu na árvore para ver Jesus passar, e Jesus mandou ele descer, que ia estar com ele à noite. E Zaqueu falou: mestre, eu sou o coletor de impostos, e tudo que eu ganho, eu dou metade para quem precisa. Olha que bacana.
Então Jesus falou para ele que ele estava fazendo o correto e fazia parte daqueles que estariam com ele no reino dos céus. Quer dizer, é uma maneira de dizer assim: Zaqueu, você está fazendo certo, meu irmão, né? Ajuda mesmo, reparte mesmo, que você está fazendo o correto, que é repartir aquilo que você conquistou. Porque aquilo que nós herdamos, a gente não conquistou, a gente herdou. Agora, com o Zaqueu, não, ele trabalhava como coletor de impostos, então ele poderia ter aquele sentimento egoísta, né, que a riqueza faz isso, né? A gente se torna espírito encarnado egoísta, orgulhoso. Como nós podemos comprar tudo, inclusive pessoas, nós despertamos a sensualidade, né, em nós, a tal ponto de não dar para a pessoa nem a opção de dizer se quero ou não alguma coisa. Eu te pago para fazer isso. Então é dura. A riqueza, ela precisa ser tratada dessa forma, né? Porque quando nós desencarnarmos, nada disso a gente vai levar. Então, o que esse capítulo fala? Ele fala para nós nos prepararmos para a vida futura, entendendo o quê? Que a riqueza foi nos concedida por Deus nosso Pai, para que nós pudéssemos utilizá-la de maneira sábia. Então é isso. E vocês sabem o que a gente faz muitas vezes no plano material? Muitas vezes não, quase que totalmente. Enquanto nós não tínhamos a riqueza, nós tivemos amigos que nos ajudaram, amigos que muitas vezes pagaram as nossas contas, que dividiram conosco as despesas de um passeio, que propiciaram uma cesta básica, às vezes para um familiar nosso, porque nós não podíamos fazer isso. E aí, quando nós adquirimos a riqueza, nós ignoramos esses amigos, nós os abandonamos. Então, aí quem vai responder por isso somos nós mesmos, né? Porque aí nós nos sentimos poderosos. Você sabe, gente, que às vezes a riqueza é uma prova tão danada, mas tão danada, que o homem que possui bens materiais, ele acha que ele não precisa de Deus, ele acha que ele conseguiu aquilo tudo sozinho, sem a ajuda de Deus, nos momentos de decisão, nos momentos de reflexão, ele não percebe que ele foi intuído, que ele foi amparado, que ele foi assistido pelos emissários de Deus, viabilizando seus negócios para que ele pudesse ter recursos materiais. Então, isso é nós, homens, né, que nos achamos, às vezes, poderosos, acima de nosso Criador. Eu me lembro aqui, falando de riqueza e de pobreza, né, na parábola do filho pródigo, né, na parábola dos talentos, onde Deus, através de Jesus, nos traz esses exemplos para dizer que nós devemos ser fraternos, né? Você vê? Falando de um e de outro, rapidamente, para a gente entender a utilidade da riqueza. Então, na primeira do parábola do filho pródigo, que na verdade não poderia ser parábola do filho pródigo, mas parábola dos dois filhos, né? Porque tipo assim, pegou toda a sua riqueza material, gastou, viveu, aprendeu, se decepcionou, se humilhou, sofreu, e quando ele precisou de amparo, o seu pai o acolheu de volta. Esse é o resumo. Mas o irmão que não teve coragem de fazer a mesma coisa, que foi covarde, o irmão que nunca teve coragem de pedir para sair dali, para conhecer outras coisas, o irmão que estava com o seu pai fazendo todas as suas tarefas, porque naquela época o primogênito, né, o irmão mais velho, que nasceu primeiro, ele tinha mais direito sobre as terras, sobre os bens. Então ele não insistiu para o seu irmão mais novo não fazer aquela saída, né? Não cometer aquele engano, ele simplesmente se omitiu. Porque ele sabia o quê? Que ele ganharia mais do que o irmão mais novo.
Então, quando ele fala para o pai assim, que ele nunca matou um carneiro para ele comer com os amigos dele, ele mostrou para o pai que ele nunca, na verdade, ele estava ali, né? E que ele era muito egoísta. Ele estava olhando só para ele. Olha aí a parábola do filho pródigo, que na verdade são dois filhos. Né? Essa é uma utilidade em que o filho mais velho estava sendo egoísta para obter mais recursos materiais. E o filho mais novo desprendeu-se e gastou com ele mesmo, desperdiçando todo o trabalho do seu pai. E o pai, demonstrando carinho, amizade e amor, aceitou o filho de volta. O pai, nessa parábola, é Deus, né, gente? Assim como na parábola dos talentos, quando Jesus nos relata, né, que o Senhor da vinha, que é Deus, ia fazer uma longa viagem e deixa com os seus servos 2 dinheiros, né, 5 dinheiros e 1 dinheiro. O que recebeu 2, dobrou. O que recebeu 5, dobrou. Mas o que recebeu 1, ficou com medo, né? Olha a covardia. Olha quantas vezes nós temos medo do trabalho. Nós conversávamos essa semana com um de nossos clientes, né? E que na verdade se transformou em pacientes, que ele tem 20 anos que busca grandes negócios e vive na miséria. Por quê? Ele busca grandes negócios. Ele esquece de viver com modéstia, né? De viver simples. E aí ele está sempre em busca do grande. Então, a riqueza para nós é uma oportunidade enorme de servir ao nosso Senhor, ao nosso Pai. E não é uma perdição, porque se fosse, Deus não permitiria que houvesse riqueza na terra. O que nós temos que ser é justos. Então, assim como esse capítulo 16 fala, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, a Mamon, seguinte, o que é de César, né? Pagar nossos tributos, nossos impostos, independente de como eles são utilizados. Isso não é responsabilidade nossa, mas é daqueles que governam e que vão utilizar. Eles vão responder por isso. Então, essa prova, essa utilidade, esse teste da riqueza, ele é fantástico para cada um de nós. Porque ele vai trazer em nós essa briga interna que nós temos conosco mesmo sobre como utilizar esses recursos. E nós, gente, sempre argumentamos. Nós sempre temos um argumento muito bom quando nós estamos gastando além da conta, né? Quando nós não estamos olhando os nossos semelhantes com um olhar fraterno. Aí a gente justifica. Eu não vou ajudar esse vagabundo que não está trabalhando, que está pedindo no sinal, que anda de chinelo o dia inteiro, que não se esforça para o trabalho. A gente sempre faz isso. E quando Jesus nos exemplifica que a fraternidade não deve ter questionamentos, nós devemos simplesmente ajudar. É assim que nós vamos melhorando a nossa condição espiritual, porque a condição material é temporária. Essa riqueza ela vai ser tirada a qualquer hora. Lembra daquele que armazenou a sua colheita, né? Ele era rico, tinha uma fazenda, tinha os seus colaboradores e muitos grãos. Então ele teve aquela colheita maravilhosa, extraordinária. Para quê? Para repartir, para compartilhar com seus trabalhadores. Mas ele não, ele quis construir mais um celeiro para guardar mais. E Deus havia falado para ele, ó, você vai receber, mas reparte. Aí ele estava lá construindo o celeiro, morreu. E aí? Para quem ficou a sua extraordinária colheita? Ele não levou nada com ele. Então, a utilidade da riqueza, para a gente perceber que essa vida nossa, ela é de aprendizado todos os dias e ela é
passageira. A gente está aqui de passagem. Por isso que a utilidade que nós fazemos dessa riqueza material vai determinar como será a nossa vida espiritual. Como é que nós vamos ser ao desencarnar? Nós vamos ficar desencarnados lamentando pelo que nós não fizemos enquanto encarnados? Nós vamos ficar sofrendo pelo que nós deixamos de fazer, pelas pessoas que nós prejudicamos, pela ambição, né? Nós prejudicamos pelo orgulho várias pessoas. Nós humilhamos pessoas porque nós nos achamos o dono do mundo. E nós não somos o dono do mundo. Nós temos uma riqueza temporal. Temporariamente nós estamos ricos, financeiramente falando. Só que isso passa. Então a prova que nós temos é conosco mesmo, não é com a riqueza. Por isso que o espírito encarna pobre e encarna rico, para que ele possa testar a si mesmo. Então a utilidade que nós fazemos da riqueza e da pobreza é a nós mesmos que somos responsáveis. Então aqui no Evangelho, Jesus não fala que os ricos vão ser jogados no inferno, não. Tá certo? Ele está querendo que a gente se preserve da avareza, que nós estejamos atentos com a utilidade que nós fazemos dos recursos que são nos concedidos. Essa é a intenção do Mestre Jesus, né? Então, o que acontece conosco é o seguinte: ao termos o dinheiro, ao termos os recursos materiais, a gente tem as tentações. Porque tudo a gente pode. A gente pode sair à noite, a gente pode ir em qualquer lugar, a gente pode viajar para qualquer país, a gente pode possuir qualquer bem material. E aí nós nos perdemos diante da mente humana. E a nossa consciência fica adormecida, né? Nós temos que lutar fervorosamente contra a mente humana, contra essa massa mental que envolve a todos nós. Mas nós queremos enganar a nossa própria consciência, cometendo enganos após enganos, através das múltiplas reencarnações. Então, o Evangelho traz para nós, para que nós possamos repartir a nossa riqueza, é só pensar o seguinte: o veneno mata, mas se ele for utilizado para cura, ele também cura. Então a riqueza é uma prova danada, né? É uma prova difícil para cada um de nós. Mas a gente tem que passar por ela, porque isso aí é para o nosso crescimento espiritual. E aí a gente fala assim: qual a utilidade que tem então eu ficar rico, se é tão tentador, se é tão difícil assim, se eu vou ser arrastado pelos desejos, pela cobiça, pela inveja, então eu não quero ficar rico não. Mas se a gente for despertando a consciência, nós vamos perceber que a riqueza é uma bênção também para nós, se nós soubermos utilizá-la em favor do nosso próximo, em favor das pessoas que Deus, na sua bondade infinita, coloca sob o nosso caminho. Há pouco tempo nós estávamos vivenciando a pandemia. Todo mundo se fechou em casa. As pessoas estavam com muita dificuldade do trabalho, até hoje ainda estão com esse rescaldo, né? Com essa ressaca desse período que nós passamos pandêmico. Dificuldade de trabalhar, de ganhar o sustento da vida. E muitos de nós se fecharam em seus mundos particulares, seus apartamentos, suas casas, e esqueceram de auxiliar o próximo, esqueceram de ajudar quem precisa. Então,
esses momentos de dificuldade que a gente vive são momentos para nos testar, certo? Para nos avaliar. Esse é o mais importante de tudo isso. E é por esse motivo que a gente sempre busca o entendimento do Evangelho. E qual é a utilidade da pobreza? Gente, a pobreza, ela serve para nós sentirmos o contrário, né? A falta de tudo aquilo que nós tínhamos enquanto ricos. Mas é incrível como na pobreza a gente tem a solidariedade maior, o auxílio, né? O amparo dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Enquanto nós estamos ricos, financeiramente falando, a gente pensa que todo mundo que se aproxima de nós é por interesse financeiro. E aí nós, às vezes, né, quando nós somos avarentos, né, quando a gente não quer repartir, a gente quer tudo pra gente, a gente desconfia também de todo mundo, né? Todo mundo que se aproxima para nós é por interesse. E a gente fica naquela situação da falta de amigos, né? A gente não tem amigos. E aí a gente tem aquele sentimento de solidão. A postura do homem rico, poderoso, é aquela postura arrogante. Ele olha assim por cima, né? Seus colegas, seus companheiros, como se ele fosse alguém que detivesse nas mãos o poder de um Deus errado, né? Então, ele ostenta, ele mostra, ele divulga nas redes sociais as suas viagens, os seus feitos, com orgulho e a vaidade. Quando você está na pobreza, você não tem como fazer isso, né? Porque você está sempre buscando o pão de cada dia, todo dia. O sol nasce, o sol se põe, e você está em busca do pão de cada dia. Compartilhar com vocês, queridos amigos do grupo de Fraternidade Espírita Irmã Aniceto, que nos 5 anos que eu vivi com a minha esposa e meus filhos na cidade da Fraternidade, foram 5 anos abençoados, porque a gente vivia numa simplicidade muito grande, sem necessidades extras. Quais são as necessidades extras? Carro, celular, televisão, roupas, sapatos, porque tudo que nós tínhamos ali era o suficiente para termos uma vida digna. Não faltava a alimentação, não faltava o lazer. Qual lazer? Ir na cachoeira. E colher mangas no pomar. Acompanhar os meninos no jogo de futebol. Visitar a cidade de Alto Paraíso. É um lazer. Simples, tranquilo. Quando a gente vem para a cidade, as necessidades aumentam. Na cidade da Fraternidade, a escola era de graça. Ótimo. Educandário Humberto Campos, excelente. Quando você vem para a cidade, as necessidades são maiores. Você quer uma escola melhor, você quer fazer o melhor para os seus filhos, e aí você vai em busca dos bens materiais para dar o melhor para sua família. Mas sabe, aqui, compartilhando com vocês, na cidade da Fraternidade, a gente era mais unido do que aqui em Goiânia, onde a gente mora. Porque nós tínhamos que conviver toda hora, todo dia. Aqui em Goiânia, nossos filhos cresceram, todos hoje são formados, trabalham, têm suas vidas, seus bens materiais, suas conquistas materiais, suas conquistas espirituais e morais, mas longe a gente encontra, não é todo fim de semana. Não é todo mês. Às vezes a gente passa até um mês sem ver um filho, morando na mesma cidade. Então, veja bem como que é assim extenso esse entendimento da utilidade da riqueza. Se a gente compartilha, nós ficamos livres desse peso, né, desse egoísmo, desse medo de nos sociabilizar.
Porque você reparte. Você não tem medo de pegar um pouco do que você conquistou e passar para outras pessoas necessitadas. Então essa prova da riqueza, ela é interessante. Quando nós aprendermos a utilizar essa riqueza em prol do nosso semelhante, tudo fica mais fácil para nós. A vida fica mais leve, o sono mais profundo, a fraternidade mais presente e o amor mais caloroso. Então essa utilidade é importante que a gente vá sentindo ela a cada dia. E na pobreza, né, que o texto fala, né, provas que nós temos da pobreza é a falta das coisas, porque aí nós esquecemos de pedir amparo a Deus. Sabe, aqui me lembrei de um colega meu, nosso, né, colega de infância da Mocidade Espírita, que encontrei recentemente. Olá, como vai? Tudo bem? Eu percebi que ele não ficou muito à vontade assim ao me cumprimentar. Mas nós fomos conversando, tomando um guaraná, paramos num desses lanches de shopping, né? Porque eu não fico muito tempo em pé, então eu preciso sentar. E ele rapidamente me contou que se afastou das reuniões, não frequentava mais a casa espírita, porque tinha muitos negócios a tratar, muitas empresas, tinha empresa em Miami, tinha negócio para tratar em Londres, etc e tal, e que não tinha mais tempo para a doutrina. Bom, falar a verdade para vocês aqui, eu não senti inveja nenhuma do meu amigo. Eu fiquei condoído, fiquei pesaroso de ver assim que ele estava totalmente envolvido com as suas empresas e os seus bens materiais e tinha se afastado do equilíbrio, se afastado da luz. Tomara que ele consiga fazer dessa riqueza, utilizando-a em favor do próximo, né? Do próximo mais próximo. São aqueles da família. E depois dos próximos que Deus vai encaminhando para você ajudar pelo caminho. Então, gente, o que eu tinha a falar para vocês hoje, compartilhar esses pensamentos hoje sobre a utilidade da riqueza e a prova que a gente tem quando está com os bens materiais, a gente tem que orar e vigiar, observar, orar e vigiar sempre. Era isso, né? São poucas palavras, mas são sinceras, das experiências que nós tivemos, práticas, né, de viver momentos na cidade da fraternidade. Não era pobreza, mas era falta. Na época que a gente morou, a gente ficou com falta de mantimento, com falta de comida, com falta de amparo, com falta de remédio, mas a gente viveu com muito amparo espiritual, com muita fraternidade dos nossos irmãos queridos. Inclusive tivemos a visita do grupo Aniceto lá na cidade, quando a gente estava lá, né? Foi uma caravana, um ônibus, né, que chegou na cidade trazendo aquele calor da presença, da amizade, do carinho, da fraternidade. Quanto foi bom, né? Então que Jesus possa abraçar os seus corações, que vocês possam entender o que significa ressignificar, trazer uma vida nova. Não importa se você tem bens materiais ou não, em qualquer situação, depende só de você, depende só de nós, só das nossas escolhas, para a gente poder estar mais próximo de Jesus, mais próximo do Evangelho e mais próximo de termos aproveitado melhor a nossa presente encarnação. Jesus abençoe a todos, muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima chance que nós teremos de travar esse diálogo querido que temos sempre, que somos chamados, quiçá presencialmente. Obrigado a todos. Muita paz.